Hoje a gente vai retomar e vai continuar os nossos estudos ligados à função do segundo grau. A gente já fez um primeiro vídeo falando sobre a introdução desse conceito, bem ligado à matemática eurocêntrica. Hoje a gente vai continuar analisando alguns aspectos algébricos e suas consequências no plano cartesiano. Então, vale retomar dessa nossa aula a ideia de função do segundo grau. Então, a gente viu naquela aula que toda função do segundo grau, ela tem essa cara, ou seja, toda função do segundo grau ela pode ser escrita como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, toda função do segundo grau, ela é uma função escrita nesse formato, ok? O que a gente vai abordar hoje? Seguindo a linha dessa nossa primeira aula, a gente vai estudar hoje dois aspectos importantes relacionados especificamente à matemática do 8º ano do ensino fundamental, no que se refere, então, à ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo de toda função que pode ser escrita, então, no formato de função do segundo grau. Então, a gente vai analisar o ponto de máximo e mínimo. Existem outros aspectos ligados à função do segundo grau, ligado à fórmula de Bhaskara e assim por diante, que nós não vamos abordar nesse momento, mas aqui eu já vou deixar algumas dicas de como a gente pode analisar também uma função do segundo grau, seguindo esses aspectos. Então, seguindo a ideia de função do segundo grau, a gente sabe que a partir da lei de formação, aquela que a gente definiu antes, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, se o a for maior do que zero, a minha função ela vai ter essa cara, ou seja, a concavidade dela vai ser virada para cima, certo? Se o meu a, na minha lei de formação algébrica, f de x, novamente repetindo, ax ao quadrado mais bx mais c, se o a for menor do que zero, então a minha função ela vai ter a minha concavidade virada para baixo. Disso, pessoal, a gente desprende então a ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo de qualquer função do segundo grau. Se o a for maior do que zero, eu vou ter um ponto de mínimo formado pelas coordenadas que a gente vai chamar de x do vértice e aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que também é formado pelo y do vértice, certo? Então, ó, se o meu a lá no meu exemplo, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, ele for maior do que zero, eu vou ter um ponto de mínimo, um valor de mínimo, certo? Esse valor de mínimo, ele é formado por uma coordenada em x, que eu estou chamando de x do vértice, certo? X do vértice, e y do vértice. Por que o ponto de mínimo, se a concavidade for virada para cima, tem x do vértice e y do vértice? Porque a gente está diante da lógica do plano cartesiano, certo? Se o a for menor do que zero, então eu vou ter um ponto de máximo, que é o ponto de máximo que a minha função do segundo grau pode atingir. Esse ponto de máximo também é formado por um valor de x do vértice, certo? E o valor de y do vértice. Aqui, ó. Y do vértice. Esse par ordenado, formado então pelas coordenadas em x do vértice e y do vértice, forma para nós o ponto de máximo, o valor de máximo de uma função do segundo grau, se o a for menor do que zero. Então, se o a for menor do que zero, ela vai ter essa cara aqui e eu vou ter ponto de máximo. Se o a for menor do que zero, ela vai ter essa, aliás, maior do que zero, ele vai ter essa cara e o meu valor de mínimo vai ser esse ponto formado pelo x do vértice e o y do vértice. Essa é a ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo. Se o a for maior do que zero, valor de mínimo. Se o a for menor do que zero, eu vou ter o valor de máximo, sempre pensando na lógica de par ordenado, né? Sendo que eu vou ter um valor de x do vértice e um valor de y do vértice. Vamos ver se a gente entendeu bem essa ideia, pessoal. Olha só, eu tenho 4 exemplos aqui para a gente analisar. Nesse meu primeiro exemplo aqui, ó, que eu tenho uma função do segundo grau, eu colocando ela aqui em uma cor amarela, olha só. Essa minha parábola, ela tem concavidade virada para cima, ou seja, o a é positivo, certo? Se o a é positivo, eu vou ter um valor de mínimo, que é esse ponto aqui, ó.
é fácil observar, né? É aquele valor, o menor valor que eu vou ter na minha parábola. Esse valor aqui, pessoal, ele é o ponto de mínimo e ele tem que coordenadas no nosso caso. Para x, qual é a coordenada em x? Pessoal, desse ponto de mínimo, pense um pouquinho. Para x vai ser igual a 0, é um paraordenado, né? E para y, qual é o meu valor, pessoal? Menos 1, que a gente consegue observar ali no gráfico, certo? Então, ó, o meu valor de mínimo dessa função é 0 para x e menos 1 para y. Vamos pensar nesse outro exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho também o a maior do que 0. Ó. O meu valor de a também é maior do que 0. Ou seja, a gente sabe, se o a é maior do que 0, a minha parábola ela vai ter concavidade virada para cima. Se o a, como a gente sabe, for menor do que 0, a minha concavidade vai ser virada para baixo. Sempre levando em consideração a minha ideia de y igual... Esse a está onde, né, pessoal? Ele está aqui, ó, ax ao quadrado mais, sempre lembrando, isso aqui é muito importante, mais bx mais c. Essa aqui é a minha lei de formação, como a gente já tinha visto, que vale para qualquer função do segundo grau. Então, nesse exemplo aqui, ó, pessoal, eu tenho o a maior do que 0, a minha concavidade é virada para cima. Quais são as minhas coordenadas, então, de ponto de mínimo? Que é esse ponto aqui, ó. Vai ser, é fácil de enxergar, né, pessoal? Ó, o meu ponto de mínimo, ele vai ter um paraordenado, que o indica. Esse paraordenado, para x vale quanto? Como a gente está vendo ali, 3. Para y vale quanto? 1. Ou seja, o meu ponto de mínimo nesse caso, né? Por que é o ponto de mínimo? Esse aqui, então, eu estou diante de um ponto de mínimo. Ele é o ponto de mínimo porque a concavidade dele é virada para cima, porque o a, mesmo não aparecendo a função aqui, ele é um valor maior do que 0. Então, ó, o meu ponto de mínimo, 3 e 1. Nesse aqui, pessoal, nesse meu exemplo de baixo. Eu tenho, ó, a concavidade virada para baixo, ou seja, o a é menor do que 0 na minha função, mesmo que não apareça nesse momento. Então, ó, o meu ponto de máximo nesse caso, ó, estou diante de um ponto de máximo. O meu ponto de máximo nessa situação vai ter que coordenadas? Vai ter a coordenada 1 para x, porque é o valor que eu tenho aqui, 1, e 0 para y. Então, ó, o meu paraordenado vai ter, o paraordenado de ponto de máximo vai ser 1 para x e 0 para y. O outro exemplo aqui, ó, pessoal, eu também tenho um valor onde o a é menor do que 0. Então, eu estou de novo diante de um ponto de máximo, análise do ponto de máximo. Certo? Então, se eu estou diante da análise do ponto de máximo, o meu a, ó, é menor do que 0, mesmo que não está aparecendo aqui na minha função agora, ok? Então, qual que é a minha coordenada? Vou colocar aqui no lado de novo. Sempre primeiro x, ó. A minha coordenada de x é 1 para x, como aparece aqui, ó, 1 para x, e para y, ó, 3. 3 para y. Então, o meu ponto de máximo dessa minha função, ele tem coordenadas de 1 para x e 3 para y. Agora, pessoal, depois que a gente já definiu o ponto de máximo, viu que o ponto de máximo é aquele quando a concavidade é virada para baixo, ou seja, o a menor do que 0. Vimos que o ponto de mínimo é quando a concavidade da parábola é virada para cima, certo? Ou seja, o a é maior do que 0. E a gente viu também alguns exemplos no plano cartesiano de como analisar esses pontos de máximo e mínimo. Porém, tem uma maneira, pessoal, de analisar isso algebricamente. Ou seja, sem precisar analisar o gráfico, a gente consegue analisar o ponto de máximo e mínimo de qualquer função do segundo grau, tendo a sua lei de formação geral, como é o nosso caso aqui, certo? Essa fórmula, pessoal, é essa aqui, ó. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Essa fórmula é importante que vocês anotem aí, pessoal, porque essa fórmula ela é muito utilizada para calcular x do vértice e, por consequência, a gente calcula o y do vértice. Essa ideia aqui, pessoal, ela surge, eu não vou fazer a demonstração aqui nesse momento, mas ela surge da seguinte situação. Se eu pegar, então, o meu plano cartesiano e analisar, por exemplo, o ponto de máximo de uma função, lá eu tenho o ponto de máximo, eu tenho aqui o valor de corte no eixo x, né? Então, ó, aqui é o eixo x, certo?
certo? Esses dois valores aqui, ó, eles são calculados pela fórmula de Bhaskara. A gente não vai ver isso agora, tá? Mas a gente costuma chamar de x' e x duas linhas, esses dois pontos, certo? Para achar o valor de máximo, a função do segundo grau ela é simétrica. Ou seja, se a gente pegar aqui o ponto de máximo, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele vai ser simétrico. Ou seja, tudo que está no lado esquerdo da minha função, a partir desse ponto do vértice, também vai estar no lado direito. Isso me permite encontrar o x do vértice algebricamente, usando a fórmula algébrica ax² mais bx mais c, fazendo a soma do x' mais o x duas linhas, esse valor dividido por 2. Fazendo essa ideia aqui algebricamente, como já falei, não vou mostrar para vocês isso agora, ele gera essa estrutura algébrica, fazendo seus cálculos, seguindo as propriedades, ela vai resultar nessa fórmula aqui, ó, que é menos b dividido por 2a. Eu só vou aplicar a fórmula agora para vocês verem como funciona o valor de máximo, o valor de mínimo dessas duas funções, mas saibam que essa fórmula, ela vem desse cálculo aqui, ó, dessa situação lógica, ligado à ideia de simetria de uma função do segundo grau, certo? Simétrico do lado esquerdo e do lado direito a partir do ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok? Bom, vamos ver como é que isso funciona, pessoal. Ó, esse meu primeiro exemplo aqui, ó, y igual a x² menos 8x mais 12, é uma função que eu vou calcular o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, pessoal. Pensem um pouquinho aí, ó. O meu valor de a é 1, ó, ele está aqui na frente, ó. O valor 1, o a, como a gente sabe, ele é maior do que 0 nessa situação. Se ele é maior do que 0, eu vou calcular o quê, pessoal? Como é que vai ficar a minha parábola? Mesmo não tendo o gráfico aqui, ó, ela vai ficar com a concavidade virada para cima. Ou seja, se ela fica com a concavidade virada para cima, eu vou ter aqui, ó, um ponto de mínimo, certo? Ó, um ponto de mínimo porque a minha concavidade ela está virada para cima. Então, nesse meu caso, eu vou calcular a partir dessa função o ponto de mínimo, certo? Eu vou ter uma função mínima para ser calculada nesse momento, porque eu estou diante de uma função que o a é maior do que 0, certo? Então, aqui vai ser o meu ponto de mínimo. Ok? Bom, como é que eu calculo isso? Eu sei que desse meu primeiro exemplo, o a vai ser igual a 1, como a gente já viu. O b vai ser igual a menos 8. E o c vai ser igual a 12. Segundo essa fórmula aqui, ó, essa fórmula que eu tenho aqui, para calcular o x do vértice, eu preciso fazer menos b, como está aqui, ó, menos b dividido por 2a. Ou seja, menos 8, ó, menos 8. Dividido, por que menos 8? Porque o b vale menos 8 e eu já tenho menos aqui na minha fórmula. Dividido por 2 vezes o meu valor de a, que nesse caso, o meu a, como a gente está vendo aqui, vale 1. Ou seja, menos 8 é 8 positivo. 8 dividido por 2 vezes 1 é 2, igual a 4. Ou seja, o meu x do vértice, como a gente está vendo aqui, ele vale então para x4. Aí vem a pergunta, como eu vou calcular esse valor aqui, ó, para x igual a 4, para o meu, porque a gente sabe que o par ordenado sempre é x e y, para o y do vértice. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou pegar esse valor de x que eu calculei e vou colocar aqui na minha lei de formação original. Como é que fica isso? Fica 4, estou colocando no lugar do x4, 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, mais 12. Ou seja, y do vértice é igual. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 8 é 32, menos 32, mais o meu valor, que é 12. Igual. Ou seja, 16 mais 12, né? Primeiro calculando os valores negativos, vai dar quanto, pessoal? Ó, 16, 1 mais 1, 2.
6 mais 2 é 8. Então, vou ter 28. 28 para chegar no 32, então fica menos 4. Ou seja, primeiro somei esse aqui, né, pessoal? Esses dois aqui, ó. 2 mais 6, 8. 1 mais 1, 2. 28. 28 para chegar no 32, eu tenho 28, 29, 30, 31, 32. Como o 32 é um valor negativo, menos 4. Ou seja, o meu ponto de mínimo, ele vai ter as seguintes pares ordenados. Para x vai ser 4 e para y vai ser menos 4. A gente poderia fazer, a partir dessa análise, um gráfico, tudo bonitinho, para verificar que realmente o meu valor de mínimo dessa função é 4 e menos 4. Mas a gente fez apenas uma análise algébrica e se a gente tomar cuidado com essa análise algébrica, a gente consegue analisar toda a função do segundo grau com essa lógica e dá certo. Vamos fazer nessa outra aqui, ó, pessoal. Nessa aqui, o meu A, ó, pessoal, como aparece aí, ó, o A é igual a menos 1. Ó, é o valor que multiplica o x ao quadrado, esse aqui da frente, ó. O B vai ser igual a 8. E o C, só para a gente fazer igual ao outro, vai ser igual a menos 16. Menos 16. Então, o meu A é o quê, pessoal? Menor do que 0. Se ele é menor do que 0, o que vai acontecer, pessoal? A minha concavidade vai ficar virada para baixo. E eu vou ter, então, o quê, pessoal? O cálculo do ponto de máximo, certo? Então, o meu cálculo vai ser do ponto de máximo nesse caso, porque o A é menor do que 0, ok? Bom, fazendo como antes, então, fica como, pessoal? X do vértice é igual, fazendo o cálculo aqui, ó, menos B dividido por 2A, que é essa fórmula que a gente usou antes, né, pessoal? Aqui, então, fica, no lugar do B, eu vou colocar 8 positivo, então fica menos 8 dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes, o A para mim vale menos 1 nesse caso, ó, então menos 1. Isso aqui fica igual então a como? Menos 8 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, então eu sei que o meu valor do x do vértice vai ser igual a 4. Ok? Então, ó, o menos 8, porque o valor de B era 8, então ficou negativo. 2 vezes menos 1, menos com menos, dá mais. Então, eu sei que o meu x do vértice é 4 positivo. Vou fazer como antes. Agora, eu vou calcular o y do vértice. É igual. Como é que então fica o y do vértice? Vou colocar esse valor 4 na minha lei de formação original. Então, fica menos 4 ao quadrado, estou colocando no lugar do x4 positivo, mais 8 vezes 4, menos o 16. Vou colocar aqui. Então, y do vértice é igual. 4 vezes 4 ao quadrado é 16, então fica menos 16. Mais 4 vezes 8, a gente sabe que é 32. Menos o valor que eu encontrei agora, que é 16, que eu já tinha lá na minha função aqui em cima, certo? Então, ó, o y do vértice, para compor e a gente achar nesse caso o ponto de máximo, ó, menos 16 com menos 16 é menos 32, com mais 32 é 0, ou seja, nesse caso, o meu valor de máximo vai ter as coordenadas 4 para x e 0 para y. Acabei de encontrar o meu ponto de máximo algebricamente, utilizando como lei de formação essa que a gente tinha aqui inicialmente, ó, menos x ao quadrado mais 8x menos 16. A gente pode ver que as duas funções, elas, claro, elas são diferentes, né? Nesse caso aqui eu tinha o 16 como constante naquele 12, mas o mais importante é a gente ver que o A, um era positivo e o outro era negativo, o que muda como sendo um ponto de máximo e o outro o ponto de mínimo. Então, pessoal, aqui eu termino o nosso vídeo onde a gente abordou
um assunto muito importante dentro da análise de função do segundo grau, sendo a análise do ponto de mínimo e o ponto de máximo. Eu mostrei para vocês o que significa o ponto de mínimo e o ponto de máximo. A gente viu as suas consequências para valores positivos, de A positivo, de A negativo. A gente também analisou no gráfico e depois fizemos uma análise algébrica de como calcular o ponto de máximo e o ponto de mínimo sem precisar fazer gráfico e sem precisar fazer análise para ordenado no plano cartesiano, que foi a última aplicação que eu mostrei para vocês. Agora, pessoal, vai aparecer essas duas aplicações aqui para vocês. Uma, então, para encontrar o ponto de máximo, aliás, o ponto de mínimo, e a outra função para calcular, então, o ponto de máximo. Essa pede para vocês calcularem o ponto de mínimo, certo? E essa o ponto de máximo, claro que vocês vão usar a análise algébrica, aquela que a gente fez ali agora, do x do vértice como sendo, então, a fórmula menos b dividido por 2a. E depois que vocês têm isso, para encontrar o y do vértice, então vocês vão pegar esse valor e substituir na lei de formação original, que nessa primeira é x² mais 12x mais 11, e a outra menos x² mais x menos 18. Tentem ser bem criteriosos. Por exemplo, nessa primeira aqui, pensem se você vai ter o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Não vou responder agora, quero que vocês pensem. Nessa aqui, vocês vão ter o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. E para terminar a análise, seria interessante que vocês fizessem o gráfico dessas duas funções para ver realmente se os valores que vocês vão encontrar aqui de x do vértice e y do vértice correspondem à sua representação no plano cartesiano. Pessoal, um grande abraço a vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre essas questões e quiserem discutir nos comentários, eu vou responder os comentários, a gente pode estudar juntos ali nos comentários, ou pode também me mandar no e-mail que está na descrição desse vídeo, para a gente trocar uma ideia e para ver se vocês conseguiram aperfeiçoar a habilidade de vocês, utilizando como exemplo essas duas aplicações que eu mostro aqui, e a gente pode discutir também a sua resolução lá no e-mail. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.